Boa noite a todos. Como eu falei há umas horas atrás, para os irmãos estarem lendo o capítulo 1 de Filipenses, para nós fazermos uma breve meditação, e eu estava estudando essa carta e me tocou muito pelo momento que o mundo está passando e como que nós podemos aí nos comportar nesse momento difícil das nossas vidas. Então eu vou começar falando do versículo 2 e falando assim: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a saudação de Paulo, então eu estou usando essa saudação também para os irmãos nessa noite. E eu queria falar sobre a alegria que o cristão deve ter nesse momento. Então eu falei com o pastor Marcos para fazer em 4 semanas, né, que é 4 capítulos, então eu vou estar fazendo um capítulo por semana, nós estarmos estudando e podemos assim compartilhar um com o outro e também ver o propósito realmente de Deus em nossas vidas e o propósito de Paulo quando escreveu esta carta. Então eu começo desta maneira. Eu pedi para os irmãos lerem para não estar lendo o capítulo inteiro. Então aqui eu vou só citar o versículo, e daí se o irmão quiser ter uma caneta para anotar e ler depois também, pode ser. Então vou exatamente começar com quando Paulo se expressou, né, cumprimentando aquele povo. Ele fala assim: paz da parte de Deus, que está no versículo 2. Essa expressão graça e paz, na apresentação da sua carta, é tipicamente de Paulo, Paulina. A graça é o favor de Deus. A paz nas saudações diz respeito à serenidade interior experimentada por aqueles que se mantêm confiante no Senhor. Nossa paz interior tem como fundamento a paz que Jesus promove, não essa paz do mundo, que na verdade essa paz do mundo nesse tempo não é muita paz, né? Está um conflito em todos os lugares. Jesus promove entre os pecadores e Deus, através de Jesus, não temos mais o que temer, mas regozijamo-nos no amor e no perdão de Deus. É desta maneira que nós temos nos comportar. Não somente nesse tempo aí, mas Paulo estava também, mais para frente nós vamos ver que Paulo não estava muito bem da sua vida. No versículo 5 diz assim: cooperação no Evangelho. A palavra de origem grega significa compartilhamento ou participação. É provável que Paulo esteja se referindo à calorosa recepção de experimentar naquele lugar e às constantes orações e apoio financeiro providenciados por essa igreja. Então veja o que nós estamos passando hoje, né? Aqui fala também em providências financeiras, em oração, então apoio um ao outro. Não que esse momento nos deixemos separados, mas mais unidos ainda em Jesus Cristo e um ajudando o outro, né? Como a palavra fala, um ajudar o outro, os de casa em primeiro lugar, mas também como igreja nós devemos ajudar outras pessoas também. Confiança, versículo 6. Deus realiza uma maravilhosa transformação nos filipenses quando, primeiramente, eles o salvou. Não tem nenhuma preocupação de que o Deus que começou a boa obra pudesse vir abandoná-los. Então Deus começou uma nova obra em nós e jamais Deus vai abandonar o seu povo, eu ou você. Nós estamos ligados em Deus por Jesus Cristo. Ele continuará a sua obra transformadora até que esteja gloriosamente completada com a vinda de Jesus. Então é uma coisa muito interessante que a obra de Deus em nossas vidas só vai estar completa quando Jesus Cristo voltar. Então veja bem, nunca a obra de Deus vai estar completa em nossas vidas. Então cada dia é um dia diferente que Deus vai completando a sua obra em nossas vidas até que Jesus venha. E também nós temos a oração. Para que serve a oração? A oração é para que haja em nós
entre nós, aqueles que servem a Deus, o discernimento em amor, por uma igreja marcada pela justiça. Em geral, é comum as pessoas usarem o amor como desculpa. Jamais se esqueça de que o verdadeiro procedimento em amor é também verdadeiramente o procedimento em justiça. Essas coisas andam junto, não andam separado. Então não adianta você praticar o amor e não ter a justiça de Deus. Você falar em justiça e não ter o amor ao próximo. Então o amor e a justiça sempre andam junto, que está no versículo 9 ao 11. E para que serve também essa oração? A oração serve muito para aquele que serve a Deus permanecer em Deus. Porque a vinda de Jesus só vão ter privilégio aquele que permanecer com alegria no Evangelho. Permanecerei, versículo 25. Muitos cristãos entendem que o céu é o nosso lar e que é impossível encontrar a verdadeira satisfação nesta vida. Eu vejo assim que é um engano, porque tem como você ser feliz nessa vida. Mesmo no momento difícil. Mesmo nos momentos difíceis, vocês vão ver logo o porquê que dá para viver o céu aqui na terra. E é muito interessante isso, nós desistimos, nós nos abatemos muito fácil, mas não é assim. Porque então Deus não nos leva para o céu quando nos convertemos, devidamente que deseja permanecer, para apoiar e nutrir a vida das pessoas. E é para isso que nós devemos permanecer no Senhor com alegria, não desistir, continuar, viver juntos. Uma igreja foi feita para viver juntos e forte, cada vez mais forte. E nesse momento que está cada um na sua casa, é o momento de nós vivermos mais forte ainda. Um ajudar o outro, um apoiar o outro. E para nós terminar, eu vou falar algo muito interessante nos dias de hoje. Se você não conseguiu entender o que eu falei, você vai entender agora. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Estava num cárcere preso. E eu estive pensando hoje cedo que nós estamos numa prisão domiciliar, né? Se você ver, você tem que ficar confinado em casa, né? Então nós estamos numa prisão, vendo assim, humanamente, nós estamos numa prisão domiciliar, né? Então Paulo escreveu essa carta quando estava preso. O apóstolo expressa sua alegria para a cooperação no Evangelho naquela época com Filipenses. E hoje a palavra de Deus nos leva nesse momento, com alegria, a ajudar em oração, ajudar os irmãos que estão um pouco desanimados. E é uma maneira muito interessante e boa de fazer a oração, a sua vida, fluir o amor de Deus e justiça, como está no versículo 9 e 11. Aparentemente, naquela época, os filipenses, com a prisão de Paulo, eles achavam que o evangelho ia se recuar, o evangelho ia parar, e no fim foi bem ao contrário. Isso levou a compartilhar sua própria experiência na prisão. Suas cadeias serviram de fato para o progresso do evangelho. Olha o que Paulo fez. Paulo não tinha nenhum entusiasmo naquele momento, na situação que ele tinha, de levar o evangelho com alegria. Mas ele viu uma oportunidade, uma possibilidade de falar de Jesus e da salvação eterna para aquelas pessoas. Veja que interessante. Mesmo encarcerado, ele viu uma oportunidade de falar do amor de Jesus às pessoas. Hoje tem pessoas que te rodeiam, pessoas que não servem a Deus, questionam algo. Então é o momento de você falar do amor de Deus para essas pessoas. E o mais interessante é que, por que Paulo falou que morrer é lucro? Paulo falou isso porque ele realmente decidiu viver Cristo aqui na terra. Para ele tanto fazia morrer ou viver aqui na terra, porque ele pôs Jesus Cristo na sua vida. Paulo não se mostrava nem um pouco preocupado se ele ia morrer ou não. Veja que interessante, o homem preso, e provavelmente naquela época
ele escreveu, mas eu vejo assim que parece que ele estava aprisionado, acorrentado. Como ele escreveria esta carta? Alguém ajudou ele. E ele não quis nem saber, ele escreveu essa carta dando força para as pessoas. E é o que nós temos que fazer hoje. Dar forças para aquelas pessoas que estão angustiadas, com medo. Nós temos que ser uma coluna, uma ponte para levar essas pessoas até Jesus Cristo. E para terminar, meus irmãos, eu quero falar o seguinte para você e para mim. Compartilhe o Evangelho como Paulo assim o fez. Não ficamos quietos, mas sim vamos levar o amor de Deus para as pessoas onde nós estivermos. Hoje é o momento certo, é a oportunidade certa de você falar de Jesus Cristo para as pessoas. Conquista um irmão e tenha a rica fonte de alegria. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, neste momento, Pai, em oração com meus irmãos, ó Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor estava ali com Paulo, Senhor, no momento, Senhor, da prisão, ó Pai. E eu tenho certeza que o Senhor está em cada lar, em cada vida, Pai, neste momento que está passando o mundo, Pai, e também esta cidade, Pai. Nós pedimos a Ti, ó Pai, que nos dê coragem, Pai, e forças, ó Pai, para passar tudo isso, Pai. Mas também, ó Pai, não perder a oportunidade, Deus, para falar, ó Pai, do amor do Teu Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Cuida, Senhor, de cada lar, abençoa, Senhor, a cada lar, Pai, nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém.